No entanto, sempre que encontramos algo que em qualquer outra cultura seria insignificant, as antiguidades de Israel, a autoridade os salva. Quando os operários da construção civil romperam o bloqueio, o chão na cidade velha de Jerusalém, eles descobriram algo que mudou. Tudo. Uma caverna selada estava escondida, sob as pedras antigas, enterradas por séculos. Em poucas horas, as autoridades chegaram e isolaram toda a área. A segurança foi reforçada e os trabalhadores estavam silenciados. Agora, meses depois, autoridades continuam se recusando a explicar o que descobriram. Por dentro, o que poderia ser tão importante que isso exige esse nível de sigilo. O quê? Um antigo segredo jazz sobre Jerusalém. Ruas? Junte-se a nós enquanto desvendamos o sulfamão. Mistério da caverna selada aqui. As autoridades querem desesperadamente manter oculto a descoberta que mudou. Tudo. Numa manhã quente, em Pão, a cidade velha de Jerusalém. Uma equipe de operários da construção civil se reuniram em seus local de costume. Eles estavam lá para interromper terreno para um novo projeto de construção. Mais um dia de trabalho rotineiro em uma das as cidades mais antigas do mundo. A tripulação ligaram suas máquinas pesadas e começaram escavando o solo antigo abaixo, seus pés. Ninguém esperava o que aconteceria. O que acontecerá a seguir? Por volta do meio da manhã, o chão cedeu subitamente. Grande. Uma seção da terra desabou para dentro com um estrondo trovejante que ecoou por todo o lugar. As ruas estreitas. Nuvens de poeira se elevavam para cima, enquanto os trabalhadores se apressavam para voltar à borda de uma cratera recém-formada. Quando a poeira finalmente baixou, eles viram algo que fez seus corações dispararem. Ali, no meio da construção, local, era uma abertura escura que levava direto para dentro da terra. O capataz aproximou-se da borda com cuidado e olhou para a escuridão abaixo. Era possível ver degraus de pedra bruta, esculpidos em a rocha, descendo para sombras que seus olhos não conseguiam penetrar. O ar. Emergir do buraco foi uma sensação refrescante e antigo, carregando consigo o cheiro de terra que havia sido selada por incontáveis anos. Isso não foi apenas mais um caverna. Alguém havia esculpido aqueles degraus, deliberadamente, há muito tempo. A notícia se espalhou rapidamente pela equipe. Trabalhadores, reunidos em volta da abertura, sussurrando entre si sobre o que poderia estar sob seus pés. Jerusalém fica no topo. Camadas e mais camadas de história. Abaixo, cada rua, debaixo de cada edifício, há segredos à espera de serem revelados, descobertos. Túneis antigos serpenteiam por isso. A rocha matriz como veios. Câmaras ocultas. Contém fragmentos de civilizações que surgiram e declinaram ao longo de milhares de anos. Mas desta vez, a sensação era diferente. Os trabalhadores mais jovens se ofereceram para subir. Ele se abaixou e deu uma olhada rápida. Ele pegou com a lanterna e cuidadosamente seguiu seu caminho, descendo os degraus antigos. Seu raio de luz cortando a escuridão, revelando paredes cobertas de marcas estranhas. A câmara abaixo era maior do que qualquer outra que alguém já tivesse visto, como esperado. Enquanto ele lançava sua luz no espaço, ele viu coisas que o fizeram. Chame urgentemente os outros para virem para baixo. Mas antes que mais trabalhadores pudessem, ao descer, algo inesperado aconteceu. As autoridades chegaram ao local em a hora. Eles vieram rapidamente e em grande número. Números. Autoridade de Antiguidades de Israel. Funcionários, policiais e outros. Representantes do governo invadiram o local. Canteiro de obras. Eles encomendaram tudo. Os trabalhadores tiveram que sair imediatamente e começaram, estabelecendo barreiras ao redor de toda a área. Cercas de segurança reforçadas foram erguidas. Em poucas horas, guardas foram posicionados em cada ponto de acesso. A construção. A empresa recebeu ordens para interromper todos os trabalhos, indefinidamente. Trabalhadores que tinham vislumbrado dentro da caverna disseram-lhes para não falar sobre o que eles tinham visto. O local foi declarado proibido para todos, exceto o pessoal autorizado. Dentro de 24 horas,
o movimentado canteiro de obras havia se transformado em um local fortemente guardado. Mistério. As notícias começaram a se espalhar por ruas de Jerusalém. As pessoas sussurravam e me perguntei: o que aqueles trabalhadores haviam encontrado? Sob as pedras antigas? Por que estavam as autoridades agindo com tamanha urgência e segredo? E mais importante, quais eram? Eles estão tentando se esconder do mundo? Uma caverna selada. Sob Jerusalém tinha sido aberto e claramente alguém não queria. Ninguém para saber o que havia lá dentro. O silêncio oficial. O israelense. A autoridade de antiguidades não perdeu tempo. Assumir o controle total do local. Em poucos dias, a área passou a ter mais a aparência de zona militar do que arqueológica. Escavar. Altas barreiras de metal cercavam o quarteirão inteiro, bloqueando qualquer visão do o que estava acontecendo lá dentro. Câmeras de segurança apareciam em cada esquina, suas lentes, observando qualquer pessoa que se aproximasse demais. Guardas armados patrulhavam o perímetro durante o dia e à noite, afastando os moradores curiosos. E repórteres igualmente. O governo, a reação pareceu extrema, mesmo para Jerusalém. Esta cidade testemunhou inúmeras coisas. Descobertas arqueológicas ao longo de anos. Cerâmica antiga, moedas antigas, paredes enterradas de templos e palácios. Normalmente, as autoridades recebem bem essas descobertas, com entusiasmo e orgulho. Eles seguram conferências de imprensa, convidam câmaras e celebrar a adição ao seu país, rica história. Mas não desta vez. Com o tempo, eles construíram muros e contrataram guardas. Quando os repórteres começaram a fazer perguntas, as respostas que eles receberam foram frustrantemente vagas. Um porta-voz a Autoridade de Antiguidades deu uma breve declaração, dizendo apenas que o site exigiram um exame cuidadoso. Eles prometeram que mais informações seriam divulgadas mais tarde, mas esse mais tarde nunca chegou. Funcionários do governo, que normalmente adoram falar com a imprensa de repente. Nada a dizer. Todas as perguntas foram recebidas sem resposta. A mesma parede de tijolos do silêncio. Enquanto isso, os trabalhadores da construção que tinham sido foi ali que naquele primeiro dia se encontraram em uma posição desconfortável. Alguns receberam visitas de autoridades que os lembraram sobre a importância de proteger sítios arqueológicos sensíveis. Outros, documentos assinados, concordando em não discutir o que eles tinham visto. Mas as pessoas falam, especialmente quando eles viram alguma coisa extraordinária. Logo, histórias sussurradas começou a se espalhar pelos bairros. Alguns trabalhadores falaram com amigos e familiares, perguntando-lhes para manter as informações em segredo. Os amigos contaram para outros amigos, e lentamente, fragmentos da história vazaram. Os relatos variavam em detalhes, mas certos, os elementos apareciam repetidamente. Falou sobre descer a uma câmara que parecia incrivelmente velho. O ar lá embaixo era diferente, disseram eles. Pesado e, ainda assim, como se ninguém o tivesse inalado. Idades. Os trabalhadores descreveram marcas em as paredes que não se pareciam com nada. Eles já tinham visto isso antes. Não eram arranhões aleatórios ou decorações simples. Os símbolos pareciam ter um propósito, dispostos de forma intencional, em padrões que sugeriam significado e importância. Alguns trabalhadores mencionaram vendo objetos espalhados pelo chão da câmara. Embora eles tivessem apenas vislumbres antes de ser, ordenaram que se retirassem. O que impressionou a todos foi o que todos fizeram. O mais importante era o estado da caverna, em si. A entrada tinha sido deliberadamente selada. Grandes pedras foram cuidadosamente posicionadas para bloquear a abertura. Depois coberta com terra e pedras menores. Alguém tinha ido para o grande. É difícil esconder este lugar e garantir. Permaneceu oculto. A questão o que assombrava a todos era simples. Por quê? Como? Passaram-se semanas. A segurança em torno o local ficou ainda mais apertado. O governo não demonstrava sinais de afrouxar seu domínio sobre informações. Repórteres acampados do lado de fora. As barreiras, na esperança de um furo jornalístico. Local, os moradores trocavam teorias enquanto tomavam café. E refeições. Os turistas acrescentaram o misterioso. Local selado adicionado à sua lista de Jerusalém. Maravilhas inexplicáveis.
Mas dentro dessas paredes de metal, por trás de toda essa segurança, o trabalho de verdade continuou. E seja lá o que fosse, as autoridades haviam encontrado lá embaixo. Eles claramente não tinham intenção de compartilhar. Isso acontecerá com um mundo tão cedo, sagrado, história terrestre e oculta. Jerusalém não é uma cidade qualquer. Ela fica no encruzilhada de 3 grandes religiões, cada um alegando profundas conexões espirituais. As antigas pedras sob seus pés. Cada túnel, cada caverna. A Câmara Secreta poderia potencialmente reescrever história ou desafiar crenças antigas. Isso torna qualquer descoberta aqui muito mais complicada do que a arqueologia simples. A teoria mais empolgante, centrada em templos judaicos, que outrora existiram em Jerusalém. O primeiro templo construído por o rei Salomão foi destruído séculos atrás, antes da Era Comum. O segundo templo encontraram o mesmo destino quando os exércitos romanos ergueu-o até o chão. Ambos os templos continham objetos sagrados de imensa importância religiosa. E de acordo com os antigos textos, alguns desses tesouros desapareceram antes da queda dos templos. As lendas falam de sacerdotes que sabiam a destruição estava a caminho. Eles supostamente esconderam os itens mais preciosos em segredo. Câmaras sob os terrenos do templo, planejando recuperá-los quando fosse seguro. Mas esse momento nunca chegou. Os sacerdotes morreram, e o conhecimento morreu com eles. Eles e os tesouros permaneceram escondidos. Durante séculos, as pessoas têm procurado por essas relíquias perdidas, sonhando com o dia. Eles podem ser encontrados. Isso poderia ser selado. A caverna seria um desses esconderijos. A localização certamente tornou isso possível. A Cidade Velha fica muito perto de onde templos outrora ali existiam. Passagens subterrâneas. E as câmaras conectam várias partes disso. A Cidade Antiga. Algumas partes conhecidas e mapeadas. Outros ainda aguardam para serem descobertos. Caverna selada, deliberadamente, escondida com. Tal cuidado sugeria algo valioso, deitado lá dentro. Alguns especialistas apontaram para outra descoberta famosa para comparação. Décadas atrás, um jovem pastor tropeçou sobre os manuscritos do Mar Morto em cavernas próximas. O Mar Morto. Aqueles textos antigos revolucionou a compreensão dos primórdios, judaísmo e cristianismo. Eles tinham sido escondidos em frascos selados, guardados em cavernas remotas, preservadas por séculos. Se os pergaminhos pudessem sobreviver por tanto tempo, o que outra coisa pode estar à espera em local lacrado? Câmaras? Outros sugeriram a caverna. Pode ter sido um esconderijo durante uma das muitas revoltas contra os romanos, governo romano. Quando as rebeliões falharam e o romano, soldados invadiram a cidade, pessoas, locais necessários para se esconderem e seus bens. Eles esculpiram câmaras na rocha, abastecidas com suprimentos e selaram as entradas para evitar a detecção. Evidências arqueológicas. Existem esconderijos desse tipo por toda parte, região. Mas nenhuma dessas teorias completamente explicou o extremo sigilo. Em torno dessa descoberta em particular, Jerusalém já presenciou muitos eventos emocionantes, descobertas arqueológicas ao longo dos anos. Cada uma delas gerou manchetes e entusiasmo acadêmico. Museus com orgulho exibiram artefatos recém-descobertos. Documentários exploraram seus significado. No entanto, aqui, as autoridades trataram esta caverna de forma diferente, como se ela continha algo além do habitual, interesse histórico. O envolvimento de autoridades religiosas acrescentaram mais camada para o mistério. Representantes de vários grupos religiosos avistados entrando no local seguro. Permaneci lá por horas, saindo com sérios problemas de saúde. Expressões, mas sem dizer nada ao repórteres à espera. Sua presença sugeriu que a descoberta abordava questões de fé, não apenas de história. A lei israelense protege locais sagrados com cuidados especiais. Tudo o que estiver relacionado com templos antigos recebem a mais alta nível de preservação e respeito. Se a caverna realmente guardava tesouros do templo ou itens de significado religioso, que isso explicaria a abordagem cautelosa. Mas isso também levantaria inúmeras questões sobre o que fazer com tais descobertas, numa cidade onde cada pedra carrega
peso político e espiritual. Investigação a portas fechadas. Por trás das barreiras de segurança, uma cena diferente se desenrolava. Equipes. Os arqueólogos trabalharam cuidadosamente no interior, a caverna selada. Movendo-se com o paciência que a profissão exige. Ao contrário dos caçadores de tesouros dos filmes, os arqueólogos de verdade tratam cada grão de terra como potencialmente importante. Eles documentam tudo, fotografam de todos os ângulos e procedem com extrema cautela. O processo de exploração de uma antiga câmara selada segue protocolos rigorosos. Primeiro, os especialistas analisam a qualidade do ar para garantir que seja seguro respirá-lo. Espaços selados podem reter gases perigosos ou abrigar mofo tóxico após permanecerem intocados por séculos. Após a verificação da qualidade do ar, instalam-se sistemas de iluminação adequados, que iluminam sem gerar calor que possa danificar materiais delicados. Em seguida, vem a fase de mapeamento. A tecnologia moderna permite que os arqueólogos criem mapas detalhados de espaços subterrâneos, usando scanners a laser e equipamentos de imagem. Essas ferramentas capturam cada curva das paredes, cada irregularidade do piso, cada sombra que possa indicar um recesso oculto. As imagens resultantes permitem que os pesquisadores estudem o espaço a partir de seus computadores, planejando cuidadosamente seus próximos passos. A fotografia é feita antes que qualquer coisa seja tocada. Múltiplas câmeras capturam a cena exatamente como foi encontrada. Planos gerais mostram a disposição geral. Close-ups revelam objetos e marcas individuais. Esse registro visual torna-se crucial porque o próprio ato de escavação destrói o contexto original. Uma vez que algo é movido, jamais poderá ser recolocado exatamente como era. Somente após toda essa documentação é que os arqueólogos começam a coletar artefatos. Eles trabalham em grades, dividindo o espaço em pequenas seções e processando cada uma completamente antes de passar para a próxima. Cada objeto é etiquetado com informações sobre exatamente onde foi encontrado e em que posição. Amostras de solo são coletadas e analisadas. Até os menores fragmentos são preservados, pois podem fornecer pistas importantes. O cronograma para esse tipo de trabalho é muito mais longo do que a maioria das pessoas imagina. Uma câmara que pode ser fotografada em minutos pode levar meses ou até anos para ser escavada adequadamente. A pressa acarreta riscos, como a destruição de informações insubstituíveis. Perder um pequeno detalhe pode significar perder a chave para a compreensão de todo o sítio arqueológico. Isso explica por que as autoridades frequentemente mantêm as descobertas em segredo até a conclusão do trabalho. Mas o sigilo em torno dessa caverna em particular ultrapassou os limites da cautela arqueológica comum. Normalmente, pelo menos algumas informações preliminares são divulgadas para satisfazer a curiosidade do público. Pesquisadores publicam artigos sobre suas descobertas. Museus anunciam exposições futuras. A comunidade acadêmica fervilha com debates e discussões. Aqui, nada surgiu além do silêncio. A pressão internacional começou a aumentar à medida que a notícia da descoberta se espalhava para além das fronteiras de Israel. Associações arqueológicas de todo o mundo solicitaram acesso ao sítio arqueológico, ou, pelo menos, a relatórios preliminares. Universidades queriam enviar seus especialistas para consultoria. Governos estrangeiros, particularmente aqueles com interesses em arqueologia bíblica, fizeram consultas formais por meio de canais diplomáticos. O governo israelense respondeu a todos esses pedidos com a mesma resposta. A investigação estava em andamento e exigia total segurança até segunda ordem. Prometeram transparência eventualmente, mas não deram um prazo para quando isso poderia acontecer. Essa obstrução só alimentou ainda mais a suspeita e a especulação. Os críticos argumentavam que tal sigilo violava os princípios da investigação científica aberta. As descobertas arqueológicas pertencem a toda a humanidade, alegavam, e não a uma única nação. Mas as autoridades mantiveram-se firmes, insistindo que estavam seguindo os procedimentos corretos e que compartilhariam as informações quando fosse apropriado. Enquanto isso, dentro daquela câmara lacrada, o trabalho continuava longe de olhares curiosos, e quaisquer segredos ali ocultos permaneciam trancados sob o silêncio oficial.
O que poderia estar escondido ali embaixo? A completa falta de informações oficiais criou o terreno fértil perfeito para teorias. Sem fatos para embasar o raciocínio, as pessoas deixaram a imaginação correr solta. Algumas teorias pareciam razoáveis com base na história de Jerusalém. Outras se aventuravam em território que fazia até os crentes mais entusiastas balançarem a cabeça em descrença. Mas em algum lugar no meio, havia possibilidades que eram ao mesmo tempo empolgantes e plausíveis. A explicação mais direta sugeria que a caverna era simplesmente uma formação natural que as pessoas usavam para armazenamento ou abrigo em algum momento da história. Jerusalém está situada sobre calcário, um tipo de rocha que a água pode esculpir em cavernas e túneis ao longo de milhares de anos. Os antigos habitantes frequentemente aproveitavam esses espaços naturais, usando-os também como depósitos ou esconderijos durante ataques. Registros medievais mencionam inúmeras câmaras subterrâneas por toda a cidade antiga. Os cruzados construíram elaborados sistemas de túneis. Os governantes islâmicos adicionaram suas próprias redes de passagens. Os administradores otomanos construíram cisternas e depósitos. Qualquer um desses grupos poderia ter selado uma caverna por razões perdidas no tempo. Talvez ela contivesse suprimentos que nunca foram recuperados. Talvez servisse como um túmulo do qual os descendentes se esqueceram. No entanto, essa teoria apresentava problemas. Cavernas naturais raramente possuem os degraus, cuidadosamente esculpidos, que os trabalhadores descrevem ter visto, e construções da era medieval ou otomana normalmente não gerariam um nível tão extremo de sigilo nos dias de hoje. As autoridades lidam regularmente com achados desses períodos, sem transformar os sítios arqueológicos em fortalezas. Possibilidades mais intrigantes surgiram ao considerar períodos ainda mais antigos. A história de Jerusalém remonta a milhares de anos, a épocas em que os registros escritos eram raros ou inexistentes. A cidade foi destruída e reconstruída tantas vezes que bairros inteiros de eras antigas agora jazem soterrados sob construções mais recentes. Precedentes arqueológicos corroboravam a ideia de achados significativos. Túneis do período do Primeiro Templo foram descobertos sob partes da cidade antiga. Essas passagens demonstram uma engenharia sofisticada, com medidas precisas e construção cuidadosa. Se os antigos construtores criaram esses túneis conhecidos, certamente poderiam ter criado outros que permanecem ocultos. A Arca da Aliança representa o prêmio máximo da arqueologia bíblica. Supostamente, esse cofre sagrado continha as tábuas de pedra com os 10 mandamentos. Textos antigos a descrevem em detalhes, mas sua localização final permanece um dos maiores mistérios da história. Teorias a situam em diversos lugares, da Etiópia a câmaras escondidas sob o Monte do Templo. Poderia estar nesta caverna recém-descoberta? A possibilidade, por mais remota que seja, certamente justificaria extremo sigilo. Os tesouros do templo oferecem outra explicação convincente. Relatos históricos descrevem a enorme riqueza contida nos templos judaicos. Manoras de ouro, vasos de prata, pedras preciosas e utensílios sagrados. Quando os romanos saquearam o segundo templo, levaram consigo carroças carregadas de tesouros. Mas alguns itens podem ter sido escondidos antes da chegada dos soldados. Uma câmara selada, contendo mesmo que apenas uma fração desses objetos seria de valor arqueológico inestimável. Os antigos pergaminhos representam talvez a descoberta mais valiosa e realista. Os manuscritos do Mar Morto comprovam que documentos escritos podem sobreviver por séculos em condições ideais. Uma caverna seca e selada proporciona uma preservação quase perfeita. Textos religiosos, registros históricos ou escritos desconhecidos dos tempos bíblicos revolucionariam a compreensão do judaísmo antigo e do cristianismo primitivo. Mas é justamente isso que torna este caso verdadeiramente intrigante. Jerusalém tem proporcionado todo tipo de descobertas incríveis ao longo dos anos. Inscrições antigas, selos reais, artefatos de templos e manuscritos de valor inestimável. Cada descoberta gerou entusiasmo e atenção acadêmica. Nenhuma, porém, motivou esse nível de sigilo. Seja o que for que esteja naquela caverna, deve ser algo extraordinário, algo que transcende o significado arqueológico típico, um padrão de sigilo. Esta não foi a primeira vez que as autoridades de Jerusalém reprimiram severamente as informações sobre uma descoberta arqueológica.
Uma retrospectiva histórica revela um padrão de incidentes semelhantes, nos quais descobertas empolgantes foram recebidas com forte segurança e silêncio oficial. Compreender esses casos passados ajuda a colocar o mistério atual em perspectiva. Décadas atrás, escavações perto do Monte do Templo revelaram túneis que geraram controvérsia imediata. O trabalho começou discretamente, com pouco ou nenhum anúncio público. Quando a notícia finalmente veio à tona, provocou protestos e indignação internacional. Os túneis passavam por baixo de áreas religiosas sensíveis, tocando em disputas que iam muito além da arqueologia. As autoridades aprenderam com essa experiência que algumas descobertas é melhor manter em segredo, até que todas as implicações políticas possam ser devidamente administradas. Outro incidente envolveu trabalhadores que reformavam um prédio antigo e se depararam com uma câmara secreta repleta de artefatos antigos. O local foi imediatamente isolado e os trabalhadores obrigados a manter segredo. Meses se passaram antes que qualquer declaração oficial fosse divulgada. Quando os detalhes finalmente vieram à tona, os artefatos se revelaram significativos, mas não revolucionários. O atraso foi puramente preventivo, protegendo o local de saqueadores e dando aos especialistas tempo para trabalhar sem perturbações. Exemplos internacionais mostram padrões semelhantes. No Egito, as autoridades às vezes mantêm grandes descobertas de tumbas em segredo por anos, enquanto as escavações prosseguem. Elas aprenderam da maneira mais difícil que anúncios prematuros podem trazer problemas. Saqueadores atacam locais previamente anunciados. Grupos políticos reivindicam artefatos. Multidões de turistas danificam locais delicados. Melhor trabalhar em paz e revelar as descobertas quando o trabalho estiver concluído. Os arquivos do Vaticano oferecem outra comparação. Durante séculos, a Igreja Católica manteve vastas coleções de documentos, aos quais poucos de fora tinham acesso. Os pesquisadores imploraram por permissão para estudar esses materiais. Convencida de que continham segredos sobre o cristianismo primitivo e a história medieval, a Igreja insistiu que o sigilo protegia documentos frágeis e impedia interpretações errôneas. Somente gradualmente, ao longo de muitos anos, mais materiais foram disponibilizados para análise acadêmica. Algumas ocultações anteriores foram posteriormente reveladas como precauções justificadas. Arqueólogos que trabalham em zonas de conflito frequentemente escondem suas descobertas mais importantes para evitar que sejam roubadas ou destruídas. Em tempos de guerra e instabilidade, manter os tesouros em segredo significa mantê-los seguros. Assim que a paz retorna, os artefatos podem ser devidamente estudados e exibidos. Outros casos revelaram motivações menos nobres. Líderes políticos, por vezes, suprimiram descobertas que contradiziam suas narrativas preferidas sobre a história. Autoridades religiosas, ocasionalmente, ocultaram descobertas que poderiam desafiar crenças tradicionais. Rivais acadêmicos mantiveram informações em segredo uns dos outros para preservar vantagens competitivas. Nem todo segredo serve ao bem comum. O que torna a Caverna de Jerusalém diferente é a combinação de fatores. As medidas de segurança extremas sugerem algo verdadeiramente significativo. O envolvimento de autoridades religiosas indica implicações espirituais. A recusa absoluta do governo em divulgar até mesmo informações básicas demonstra sensibilidade política. Quando se somam esses elementos, eles apontam para uma descoberta que transcende múltiplas fronteiras. A história mostra que, eventualmente, quase tudo vem à tona. Até mesmo os segredos mais bem guardados tendem a vazar com o tempo. Os documentos são desclassificados. Os participantes envelhecem e decidem falar. Novas tecnologias revelam o que antes estava oculto. A questão não é se a verdade sobre essa caverna virá à tona, mas quando e em que circunstâncias. Por enquanto, o padrão se repete. As autoridades mantêm o silêncio. A segurança permanece rigorosa. A especulação aumenta a cada semana que passa. E em algum lugar, sob as antigas ruas de Jerusalém, a caverna selada guarda seus segredos, aguardando o dia em que o mundo finalmente descobrirá o que se esconde em seu interior. O impasse atual. Meses se passaram desde que os operários da construção civil invadiram a Câmara Secreta, e a situação praticamente não mudou. As barreiras de segurança ainda cercam o local como muralhas de fortaleza. Os guardas continuam suas patrulhas, barrando qualquer pessoa que se aproxime sem autorização.
Câmeras monitoram todos os ângulos, registrando tudo o que acontece perto da entrada lacrada. A mensagem é clara: mantenham distância. As poucas informações que vazaram só aprofundam o mistério. Um comunicado oficial divulgado semanas após a descoberta confirmou que o local contém materiais de importância histórica. Só isso. Nenhum detalhe sobre o tipo de materiais, sua possível idade ou por que exigem tamanha proteção. O comunicado prometia atualizações conforme a investigação avançasse, mas essas atualizações nunca chegaram. A frustração pública tem crescido constantemente. Os moradores locais sentem que têm o direito de saber o que foi encontrado sob a cidade. Jerusalém pertence a todos que ali vivem, argumentam, não apenas a funcionários do governo e especialistas acadêmicos. Protestos eclodiram do lado de fora das barreiras, com pessoas exigindo transparência e prestação de contas. O turismo na região, inclusive, aumentou devido ao mistério. Os visitantes que vêm a Jerusalém agora fazem questão de passar pelo sítio arqueológico isolado. Eles fotografam as barreiras e os guardas, adicionando as imagens às suas coleções da Terra Santa. Os guias turísticos incorporaram o mistério em suas narrativas, criando histórias de tesouros escondidos e segredos ancestrais. O desconhecido tornou-se uma atração por si só. Desafios legais surgiram de setores inesperados. Um grupo de arqueólogos entrou com um processo exigindo acesso ao sítio arqueológico, ou, pelo menos, aos relatórios preliminares da pesquisa. Eles argumentam que manter tal descoberta em completo segredo viola princípios acadêmicos e acordos internacionais sobre patrimônio cultural. O caso está tramitando nos tribunais, mas os processos legais são lentos e as autoridades não demonstram sinais de ceder à pressão. A atenção da mídia internacional vem e vai em ondas. Quando a história foi divulgada, repórteres do mundo todo convergiram para Jerusalém. Eles filmaram as barreiras, entrevistaram moradores frustrados e especularam incessantemente sobre o que poderia estar escondido embaixo delas. Então, outras notícias relegaram a história a um segundo plano, e os repórteres passaram a se concentrar em novas manchetes. Mas, a cada poucas semanas, alguém publica um novo artigo, reacendendo o interesse, e o ciclo recomeça. Pesquisadores independentes tentaram coletar informações por meios criativos. Alguns entrevistaram todos que estavam no canteiro de obras naquele primeiro dia, reconstruindo a partir de fragmentos de memória. Alguns até tentaram acessar registros da prefeitura sobre o que se encontra sob aquele terreno específico, embora a maioria desses pedidos seja negada ou ignorada. Enquanto isso, a vida continua ao redor do local isolado. Lojas abrem e fecham. As pessoas percorrem seus trajetos habituais pela cidade antiga. Crianças brincam nas ruas próximas. O mistério se tornou parte integrante do bairro, algo que os moradores mencionam casualmente ao dar informações ou descrever a região. Aquele lugar onde encontraram algo e não revelam a ninguém o que é. Dentro das barreiras, o trabalho provavelmente continua, embora até isso permaneça incerto. Ocasionalmente, veículos entram na área restrita, com seus pertences escondidos sob lonas. Às vezes, pessoas com roupas que parecem oficiais entram e permanecem por horas antes de sair, mas ninguém fala, e ninguém explica o que está acontecendo lá. O mistério que permanece, a pergunta que assombra a todos, é simples, porém profunda. Por que as autoridades se dariam ao trabalho de manter essa descoberta em segredo em um mundo onde a informação se espalha instantaneamente e a transparência é cada vez mais esperada? Manter esse nível de silêncio exige um esforço e recursos imensos. Deve haver uma razão que justifique o custo. Talvez a possibilidade mais perturbadora seja que o que se encontra naquela caverna desafie crenças fundamentais ou narrativas históricas. Ao longo da história, descobertas que contradizem verdades estabelecidas foram suprimidas ou ocultadas. Instituições religiosas enterraram evidências que questionam suas doutrinas. Governos esconderam descobertas que minam sua legitimidade. Será que esta caverna contém algo tão controverso que sua revelação causaria mais mal do que bem? As evidências físicas disponíveis pintam um quadro tentador, porém incompleto. Trabalhadores descreveram degraus antigos esculpidos com precisão, sugerindo artesãos habilidosos e um propósito importante. A entrada selada indica ocultação deliberada, e não enterro acidental.
Marcas nas paredes sugerem significado simbólico ou religioso. Os objetos espalhados no interior podem ser desde simples peças de cerâmica até artefatos de valor inestimável. Esses fragmentos criam um quebra-cabeça com muitas peças faltando. A comparação entre o que as autoridades dizem e o que as testemunhas oculares relatam revela inconsistências preocupantes. O governo afirma que os procedimentos arqueológicos normais estão sendo seguidos. Os trabalhadores insistem que a resposta foi tudo, menos normal. Autoridades descrevem a análise rotineira de materiais históricos. Testemunhas lembram-se de telefonemas urgentes, mobilização rápida de segurança e ordens para esquecer o que viram. Alguém não está contando toda a verdade. Com base em todas as evidências disponíveis, certas teorias se destacam em credibilidade. A localização da caverna, perto do antigo Monte do Templo, sua entrada deliberadamente selada, e a resposta oficial extrema apontam para uma descoberta com significado religioso. Se ela contém tesouros de templos, textos sagrados ou algo completamente diferente, permanece um mistério. Mas o padrão sugere que este não é apenas mais um sítio arqueológico. A probabilidade de o público vir a saber toda a verdade parece diminuir a cada mês que passa. Quanto mais tempo as autoridades mantiverem o silêncio, mais fácil se torna continuar a mantê-lo. Documentos podem ser classificados indefinidamente. Testemunhas podem ser persuadidas ou pressionadas a manter silêncio permanente. Evidências podem ser armazenadas em instalações governamentais, onde ninguém jamais as verá. A história mostra que alguns segredos permanecem enterrados por gerações. No entanto, também há esperança de que a verdade encontre um caminho. A tecnologia avança constantemente, tornando mais difícil esconder as coisas para sempre. A consciência das pessoas as perturba, levando a confissões no leito de morte ou vazamento de documentos. As situações políticas mudam, trazendo novos líderes com prioridades diferentes em relação à transparência. O que parece impossível de revelar hoje pode se tornar conhecimento público amanhã. Este caso revela algo importante sobre a relação entre arqueologia e poder. As descobertas sobre o passado nunca são apenas questões acadêmicas. Elas tocam em identidade, religião, política e dinheiro. Quem controla o acesso a sítios arqueológicos controla a própria narrativa da história. Em lugares como Jerusalém, onde o passado está intensamente presente, esse controle importa enormemente. As perguntas sem resposta se acumulam como pedras em uma muralha antiga. O que exatamente aqueles trabalhadores viram quando desceram à escuridão pela primeira vez? O que os arqueólogos descobriram durante meses de investigação? Por que essa descoberta em particular exige um tratamento diferente de todas as outras? Quando as autoridades decidirão que é o momento certo para compartilhar as informações? E, o mais preocupante de tudo, o que poderia ser tão significativo a ponto de exigir esse nível de sigilo? Talvez, um dia, alguém escreva a verdadeira história do que se esconde sob as ruas de Jerusalém. Os arquivos serão abertos, os participantes falarão livremente, e o mistério será finalmente resolvido. Até lá, a caverna selada guarda seus segredos, protegida por barreiras físicas e burocráticas, enquanto o mundo observa, se pergunta e aguarda respostas que talvez nunca cheguem. Se você gostou deste vídeo, curta, inscreva-se no canal e clique no próximo vídeo que aparecer na sua tela.